Fala pessoal, beleza? Sou Ricardo Bacelar, Security Engineer da Checkpoint e hoje vamos falar do nosso Harmony Mobile, né, e fazer uma demonstração da importância de ter uma proteção para dispositivo móvel, né. Primeiro, é importante a gente falar das funcionalidades, né? Você ter uma análise completa dos seus aplicativos, né, que já estão instalados, ou até mesmo na hora de fazer um download de uma nova aplicação, né? Então a solução ela vai analisar em tempo real, né, todos esses aplicativos para saber se ele é malicioso ou não, certo? Na sequência, você ter a opção, né, de poder controlar ali toda a sua network, tanto as Wi-Fis que você se conecta, né, para saber se ela é uma Wi-Fi confiável ou não, para saber se não tem ninguém realizando ali um main the middle, tá? Além de prover toda a proteção contra para a navegação daquele usuário, né, prevenindo acessos a sites não confiáveis, realizando toda a análise de phishing, né, então a gente traz a solução de anti-phishing com zero phishing, certo? Isso falando de network, né? Quando a gente fala também da análise do próprio dispositivo, saber se ele tem algo não íntegro, saber se ele está realizando ali, né, algum jailbreak, etc., tá? Alguma vulnerabilidade do próprio dispositivo. E por último, análise de arquivos, né? Hoje a gente está sempre é, acessando um QR Code, um PDF ali de um cardápio, né? Sempre a gente está transacionando alguns dados ali do dispositivo móvel, algum arquivo, via WhatsApp, via e-mail, via etc. E você não sabe se aquele documento, né, por exemplo, ele é malicioso ou não, tá? E a gente traz esse tipo de proteção, tá? Então, para a gente mostrar aqui um pouquinho, tá? Tem uma demonstração aqui atrás, o ambiente, onde eu tenho uma emulação de um dispositivo móvel, certo? E aqui eu tenho o meu aplicativo, né? O nosso Harmony Mobile, tá? Que ele vai fazer uma análise, né? Em tempo real aqui, tá? Só tá escaneando o meu dispositivo, analisando meus aplicativos, minha rede, algum erro de configuração, tá? E depois ele vai trazer um feedback, certo? Dizer quais são esses indicadores, esses achados, vamos dizer assim, tá? E aqui a gente já vê, né, 3 ameaças detectadas, tá? Se a gente clicar aqui para ter mais detalhes, o que é que ele está trazendo? Primeiro, uma aplicação, né, negada, que é o Fing, né, uma aplicação que está sendo bloqueada. Depois ele está trazendo aqui uma ameaça do próprio dispositivo, assim como também um acesso, né, a um conteúdo ali malicioso ou algo que você configurou para aquele dispositivo para que ele não possa acessar. Se a gente clicar aqui nessa informaçãozinha, a gente tem mais detalhes sobre o próprio aplicativo, o que a solução achou, né? Primeiro, as capacidades dele, né? Ele tem aqui uma capacidade de fazer rastreamento de localização, uso de câmera, etc. Tá? Aqui abaixo, né, a gente tem as permissões desse aplicativo, certo? Né, o que é que ele pode ou não fazer, tá? E esse aplicativo ele está listado, né, numa blacklist definida por política. Você pode já deixar isso pré-configurado, né? Enfim, ou fazer uma análise do próprio aplicativo, tá? Então, se a gente vier aqui, né, para a primeira demonstração, tem um aplicativo já instalado. Se eu quiser limpar, né, se eu quiser é, simplesmente corrigir esse erro, eu vou poder corrigir, tá? Aqui eu vou dar né, cancelar esses alertas e quando eu voltar aqui para o meu evento, né, ele vai dizer assim, ó, posso dar aqui fazer um novo escaneamento, né, para que ele analise novamente a integridade do meu dispositivo. Eu vou deixar continuando em background, certo? E a gente vê que está totalmente limpo, né, sem nenhuma ameaça, tá? Então vamos fazer aqui uma primeira simulação, tá? Para essa demo, a gente tem aqui alguns recursos, certo? Que simula, né, o ambiente, né? Assim, eu posso acessar um site malicioso, eu posso baixar algum aplicativo malicioso, tá? Para justamente ver como a proteção vai se comportar nesse acesso. Então, primeiro eu vou clicar aqui em Phishing,
tá? E vou acessar um site de phishing, né? Simulando ali o usuário a receber um link por e-mail, etc. Então, se eu clicar aqui no phishing SSL, por exemplo, ele vai me redirecionar para uma página de acesso, tá? E a gente já vê aqui que a solução do Harmony Mobile conseguiu bloquear porque ele detectou que era um phishing, tá? Mais abaixo, se a gente tentar fazer uma outra simulação aqui, ó, por exemplo, dentro de URL filtering, né? Vamos supor que o usuário estivesse acessando algum site malicioso ou algum site que você não, né, que o administrador não queira que ele acesse, né? Nesse caso, eu vou acessar aqui o site de apostas, de armas, né? Então, vamos tentar aqui acessar o de armamentos, né? No momento que a gente tenta acessar um site, né, que seria nesse conteúdo, a solução também vai realizar um bloqueio, tá? O outro ponto interessante aqui é justamente o quê? É justamente o download de aplicações, né? A gente está o tempo todo baixando ali aplicativos, né? Na nossa Marketplace, Apple Store, o que quer que seja, tá? E aqui eu vou tentar fazer o download de uma aplicação, tá? Ele já identificou, né, que esse tipo de dispositivo, né, essa aplicação, ela está como maliciosa. Se a gente vier aqui novamente na aplicação e der um scan novamente, a gente vai ver ali alguns desses achados, né? Ele já deu ali um indicativo de que tinha 3 alertas. A gente já está vendo aqui também alguns alertas, né, de que a solução está identificando algumas possíveis ameaças, tá? E quando ele finalizar aqui, a gente vai conseguir ver em detalhes esses incidentes, tá? É importante, né, a gente ter ciência de que o aplicativo ele executa tudo em background, né? Ele não vai estar coletando informações nenhuma do usuário, certo? Clicando aqui nos eventos, certo? Eu tenho justamente, né, o acesso ao meu ao site de phishing, né, que a gente tentou simular. Eu tenho um bloqueio de URL, né, que foi definida, né, uma categoria de site de armamentos, tá? E tentei fazer um download de um aplicativo, certo? Diretamente de fonte não confiável, ou que quer que seja um tipo de download que não fosse nem pelo marketplace, tá? E ele já consegue identificar esse aplicativo e realizar o bloqueio, tá? Então, assim, de maneira simples, a gente vê ali a capacidade da próprio Harmony Mobile, né, atuando em tempo real para proteger o dispositivo móvel, tá? Mas falando do ponto de vista administrativo, né, a gente tem o próprio portal, certo, de administração da solução, né, onde você consegue aqui ter uma ideia de maneira geral, né, saber a saúde dos dispositivos, né, saber ali as principais ameaças por dispositivo. Então, eu estou vendo aqui que, né, tem 2 aplicativos ali que fizeram downloads por lojas, né, não oficiais, né, no caso dentro do marketplace, foi alguma outra fonte, tá? Aqui eu tenho, né, as configurações de políticas, então algo bem simples, onde a gente consegue ver, por exemplo, dentro de network, né, no caso ali do controle de URL filtering, eu posso aqui definir, né, categorias, certo? De maneira bem simples. Nível de aplicação também eu posso estar customizando como eu quero realizar esse tipo de bloqueios, tá? Então, uma solução simples de você gerenciar. E também de identificar potenciais riscos ou ter uma análise, né, mais detalhada dos incidentes que podem ter acontecido nos dispositivos. Todos eles sendo classificados, né, algo bem detalhado, com bastante informação. Então, pessoal,